Tá bem, muito técnico e muito didático. Ah, nossa, que bom. O maior desafio desse livro foi exatamente isso, encontrar um caminho para simplificar a linguagem, para que as pessoas compreendam e elas queiram, né, que elas se tornem as analistas, né, do seu próprio patrimônio, da sua própria estratégia financeira, trazer clareza. Eu tive um feedback muito positivo de um leitor que ele já começou ó, ele está entrando, inclusive. Deixa eu provar ele aqui. Ele já começou a delegar para o contador, para os advogados. A pessoa despertou, né? Então, isso é muito bom, isso é muito importante. Porque é aquilo que eu falo, né? Criar riqueza e proteger são habilidades completamente opostas. A gente sabe Exatamente, fazer dinheiro, a gente sabe fazer dinheiro, mas proteger esse dinheiro requer habilidades, requer uma consciência, uma mentalidade diferente. Porque senão o cliente exato. ele fica naquele looping, né? De só acumular, acumular, acumular e fica aquela desordem dos ativos, né? Não tem liquidez ou a pessoa está acumulando os ativos em um só instrumento ou só em um só ativo, né? Bom, eu vou esperar mais um pouquinho. Nós já temos 5 pessoas. Guilherme, Natanael, tem mais pessoas para entrar. E pegando o gancho que você falou, né? As pessoas não têm, às vezes acumulam, não tem estratégia, né? Então eu tenho um cliente aqui, por exemplo, que ele tem um patrimônio enorme e tá tudo no Brasil, tá tudo em renda fixa, um pouquinho em imóveis, assim. Então a hora que tem uma oportunidade para investimento, ele fala: putz, eu tenho que vender uma casa, eu tenho que fazer isso, uma casa que está lá parada, que não está alugada, É. enfim, Aí não quer eu se acho que é desfazer do exatamente isso. bem, mas também não quer arriscar, conhecer outras formas outras estratégias, né? A pessoa entra na zona de conforto. Ah, não, eu só invisto em renda fixa e fica só na renda fixa. Ah, eu invisto só na bolsa de valores, fica só na bolsa de Exatamente. valores. Ah, eu invisto só em criptoativos e fica só em criptoativos. Carol, esse é o Marcelo. Carol tá entrando aí. Oi, sim. Olá, Você Carol. sabe. Sejam bem-vindos. Guilherme está assistindo também, vai ficar com a câmera fechada. Se puder, entra para a gente te conhecer. Vou esperar só mais alguns minutinhos. Não estamos chovendo. Esperar mais uns 2 minutinhos, tá, Marcelo? Que aí as Ah, pessoas. beleza. Dá tempo das pessoas entrarem. Perfeito. Vou botar a musiquinha. Olá, Guilherme, seja bem-vindo. Prazer, Tudo viu? bom? Prazer é todo meu. Você veio a convite do meu convite lá do Giants ou você é convidado do Marcelo? Eu recebi, na verdade, esse convite para representar o Dr. Leonardo Castro. Então, eu não sei Ah, dizer exatamente como doutor que Leonardo Castro. Aham, vi através de um isso. post. Aham. Seja bem-vindo, viu? Vocês também já atuam na área, né? Sim, no escritório ele trabalha com planejamento patrimonial e sucessório, e a gente ficou bem interessado em saber como que vocês atuam hoje em dia. Uhum. Seja bem-vindo. Pode ficar à vontade. Obrigado. Nada. Você já possui parceiros nos Estados Unidos? Fala um pouquinho. Nós temos alguns parceiros, mas sempre estamos abertos, obviamente, a fazer novas negociações, a crescer em conjunto. O escritório, ele vem numa crescente desde o ano passado, a gente está começando a se estruturar.
com a base, o core sendo o Dr. Leonardo, que já tem mais de 20 anos de experiência no mercado, e a gente atua tanto com clientes nacionais até com clientes que pretendem se sair do Brasil, né? Pegar a nacionalidade no exterior. E parceiros específicos a gente não tem eventualmente alguma restrição. Se eventualmente viesse alguma possibilidade de uma parceria que fosse interessante para os dois lados, é algo que a gente está sempre aberto. Uhum, entendi. Doutor Leonardo, ele é advogado, certo? Sim, ele é advogado e contador. Uhum. Que maravilha, vai ser um prazer, tá bom? Deixa eu só esperar mais uns minutinhos para dar tempo das pessoas entrarem, porque a gente está fazendo 9 horas da manhã Flórida, 10 horas Brasília. Então pode ser que as pessoas tenham trocado um pouquinho de horário e eu já volto aqui, tá? Me dá 2 minutinhos que eu já vou começar, tá bom? Perfeito. Não achou? Eu pus uma. Prontinho, eu vou começar, vou compartilhar minha tela com vocês. Vocês me confirmam se está mostrando direitinho, por favor. Pronto, consegue ver minha tela aqui direitinho? Para mim tá perfeito. Maravilha. Bom, sejam todos muito bem-vindos ao nosso webinário Blindando o Meu Dinheiro. Esse webinário ele nasceu com um propósito muito nobre de levar conteúdo de muito valor para os nossos clientes no Brasil e Estados Unidos. A gente está fazendo esse webinário hoje em parceria com o nosso parceiro estratégico e contador no Brasil há mais de 25 anos, que é o Dr. Marcelo Caixeta. Então, a gente vai iniciar esse webinário com muito carinho que a gente preparou. Doutor Marcelo, você gostaria de dar um bom dia para o pessoal também, para as pessoas que vão assistir? Bom dia a todos. Primeiramente, Jack, muito obrigado pelo convite. É uma honra ser parceiro seu, da Meta. Eu acho que a gente tem muita coisa aqui a somar, muita multiplicação de patrimônio, muita blindagem do patrimônio para passar para todas essas pessoas aí que são clientes, que serão clientes e os novos parceiros que surgirão. Muito obrigado Com pelo certeza. convite. Nada, obrigada a você. Então, vamos lá, vamos começar. Eu quero apresentar um pouquinho para vocês o nosso ecossistema. Você que está assistindo a gente, se você puder mirar a câmera nesse QR Code, você vai ter acesso ao nosso canal de transmissão.
Se você não conseguir mirar, não fique preocupado, você vai receber no seu WhatsApp ou por e-mail o link para você acessar essa comunidade. O que que significa essa comunidade, tá? O nome dessa comunidade no WhatsApp se chama Blindagem Patrimonial Internacional, onde a gente posta praticamente todos os dias notícias do mercado financeiro global, um resumo de tudo que acontece no Brasil, Estados Unidos, Europa. A gente está sempre pesquisando as notícias do mercado para atualizar os nossos clientes e os nossos parceiros. Então, sintam-se à vontade de fazer parte dessa comunidade, que é essa comunidade que é um canal de transmissão. O seu número, ele vai ficar ali, ele vai ficar confidencial, a gente não consegue acessar. Então, é um canal somente para notícias do mercado global. Bom, quem eu sou? Para quem não me conhece, eu moro aqui na Flórida, mais precisamente na região de Palm Beach. Eu costumo falar que eu moro perto do Trump. Trump mora a uns 10 minutos da minha casa. Bom, a gente lançou mês passado esse livro Blindagem Financeira, nos tornamos autora best-seller na Amazon. E é motivo de muita alegria, porque é o fruto de muito trabalho. Não, apesar da gente ter lançado em 30 dias, esse livro vem sendo projetado há muito tempo. Então, a gente conseguiu encapsular a nossa metodologia numa linguagem muito simples para que vocês compreendam as estratégias de blindagem patrimonial no Brasil e principalmente para quem mora aqui nos Estados Unidos, brasileiros que residem aqui. Eu sou especialista em gestão e estratégia de negócios, sou Wealth Planner, licenciada e assegurada aqui pelo Departamento Financeiro da Flórida. Então, é muito importante que vocês procurem saber a licença dos profissionais, principalmente os profissionais que atuam aqui nos Estados Unidos com o mercado financeiro. A gente precisa, de fato, saber a procedência desses profissionais. Então, sim, eu sou uma agente licenciada pelo Departamento Financeiro e sou CEO da MetaSmart Capital Solutions. A MetaSmart é uma agência de consultoria financeira internacional e a gente se especializou em ajudar brasileiros, principalmente fora dos Estados Unidos. A gente ajuda bastante brasileiros aqui, mas o nosso público, o nosso ponto forte está de fato em levar as soluções do mercado financeiro americano para não residentes nos Estados Unidos, pessoas que querem dolarizar e blindar a capital aqui. Então é por isso que essa masterclass nasceu, essa masterclass não, esse webinário nasceu, que é Blindando Meu Dinheiro, justamente para levar esse conhecimento, esse conteúdo para vocês. Um pouco mais da nossa estrutura, eu vou começar falando rapidamente quem a MetaSmart representa, né? Que nós somos um ecossistema bem grande. A gente tem uma estrutura que se chama Alliance Group, não sei se vocês já ouviram falar. É uma corretora, né, grande que ela administra, ela centralizou as melhores seguradoras do país. São empresas centenárias, empresas seguradoras financeiras que perpetuam riqueza há quase 200 anos. Por exemplo, uma delas, que está sempre ganhando premiação aqui nos Estados Unidos, que é a National Life, ela é referência em Living Benefit. Ela tem 177 anos. Quando o Titanic afundou, ela já existia há 60 anos. Então a gente consegue, o fato da nossa licença, né? Eu não trabalho para uma empresa, a gente trabalha para os nossos clientes. Então a gente consegue conectar a realidade financeira, a necessidade financeira do cliente com o que tem de melhor no mercado. Então a gente trabalha para o cliente. A gente não trabalha para uma empresa. Então, a parte que eu mais gosto da nossa carreira, da nossa profissão é essa: é a flexibilidade da gente conectar a dor do cliente com o que o mercado americano oferece. Então, todas essas empresas aqui que vocês estão vendo são seguradoras centenárias, empresas com classificação A nos Estados Unidos. Uma das empresas que a gente mais atua para fazer dolarização, ajudar clientes fora dos Estados Unidos a blindar e trazer capital para cá, é a Pan America Life Insurance Group, uma empresa muito conceituada. Ela tem 114 anos, né, de história. São empresas que perpetuam riqueza por mais de um século, empresas que superaram crises econômicas, guerras, recessões. São empresas que conseguem prosperar em meio a crises. Então, são essa sabedoria, né, essa riqueza, essa sabedoria centenária que a gente leva para as empresas dos nossos clientes, para a vida dos nossos clientes, principalmente para a vida financeira
da nossa comunidade brasileira. Então, a gente é uma empresa, uma agência financeira americana especializada em conectar os nossos clientes às melhores estratégias globais de proteção e multiplicação de capital. Em 2025, 2023, 2024, 2025, a National Life ganhou aqui como a melhor seguradora. Ela é referência em benefício em vida aqui nos Estados Unidos. O benefício em vida começou a chegar lá nos Estados, no Brasil recentemente, né? Mas a National Life ela é referência, ela é a número um em benefício em vida. Só para quem não sabe, o benefício em vida dentro do componente seguro de vida aqui, ele não tem custo, tá? Diferente do Brasil. Vou explicar um pouquinho mais. Então, a nossa missão, a nossa principal missão, como agentes da Meta Smart Capital Solutions, é proteger vidas através desses instrumentos, né? Porque quando a gente consegue blindar uma família, a gente de fato salva uma geração. A gente consegue proteger e automaticamente esses instrumentos multiplicam mesmo, dobra o patrimônio dos clientes. Então a gente tem essa principal missão, que é proteger vidas e multiplicar patrimônios. A pergunta que eu gostaria de deixar aqui para vocês é o seguinte: se você perdesse hoje metade de tudo que você vem construindo, o que você gostaria de ter feito diferente para evitar? Porque por mais que você esteja construindo um bom patrimônio, as suas empresas estejam bem-sucedidas, né? Aquilo que eu até falei no grupo, no meu livro, ter muito dinheiro pode te dar uma falsa sensação de segurança, né? Ah, eu tenho dinheiro demais, meu dinheiro nunca vai acabar. Só que existem muitas circunstâncias em volta do seu dinheiro que você não consegue identificar muitas vezes, né? Você pode ter inimigos invisíveis, por exemplo, a inflação, ela corrói o nosso poder de compra todos os anos, né? Se você compra, faz uma compra no mês por 500 ou R$ 1.000, daqui a 10, 20 anos, como que vai estar esse poder de compra? É isso que você precisa também pensar. E existem vários riscos que o seu patrimônio pode correr, e é justamente isso que a gente vem abordar aqui. Uma história, um case muito fantástico que eu gosto de trazer para os nossos clientes é o case do Walt Disney, né? Há alguns anos atrás, quando ele teve um sonho, né? Ele projetou em construir a Disneyland em Orlando. Ele se viu numa grande dificuldade. Os bancos não queriam financiar esse projeto para ele. Não sei se vocês já sabiam dessa história. Quem já sabia dessa história, pode dizer aqui nos comentários. Pois é, ele não conseguiu um financiamento bancário. Os bancos, na época, julgaram o projeto muito arriscado, porque era algo tão grandioso que ele não conseguiu fazer o financiamento. Ele não teve verba, ele não teve apoio dos bancos para poder financiar o projeto do parque. Então, o que que ele fez? Ele tinha uma pólice de vida, né, na época, que se chama Whole Life. Esse instrumento ele passou por algumas evoluções ao longo dos anos, dos últimos anos para cá, e eu vou explicar um pouquinho mais para vocês. E o que que ele fez? Ele tinha um dinheiro acumulado dentro desse seguro de vida, desse instrumento, porque seguro de vida aqui, ele de fato é um instrumento poderoso, um instrumento financeiro muito poderoso. Então, o que que ele fez? Ele pegou empréstimo contra a própria pólice para começar o projeto da Disneyland. Então, o que que aconteceu? Ele startou o projeto, ele startou o sonho dele, e esse foi um dos primeiros cases do conceito Infinity Bank. Eu não sei se vocês já ouviram falar desse conceito, mas é um conceito muito famoso aqui nos Estados Unidos, principalmente para a classe média alta aqui. O conceito Infinity Bank, que você vira o seu próprio banco. Então, através dessa estratégia, ele conseguiu financiar sendo o seu próprio banco. Opa! Só um minutinho. Isso daqui não é meu. Isso aqui deve ser seu, hein? Opa, peraí. Essa Alemanha aí é minha. Mas isso daqui foi seu. Isso aqui não foi meu, não. Peraí, deixa eu voltar, gente. Desculpa. É porque o slide foi compartilhado. Só um minutinho. Então,
como eu estava falando para vocês, existem três caminhos para o nosso dinheiro, né? O caminho que a gente aprendeu lá na escola, né? Que a gente ia ter que abrir uma conta no banco, né? A gente se torna ali, se torna um trabalhador quando cria o CPF, aí a gente começa a administrar ali o nosso dinheiro no banco, né? O nosso primeiro registro ali financeiro é dentro dos bancos, né? Que é muito convencional. As pessoas conhecem muito bem os instrumentos do banco. E o terceiro caminho aqui é o caminho do mercado financeiro, que tem altos riscos, né? Você tem chance de ganhar muito, mas você também tem o fator risco. E tem o caminho do meio, que eu gosto de mencionar, que é o caminho do meio, que é o caminho das seguradoras centenárias aqui nos Estados Unidos, que é onde os principais bancos deste país blindam e perpetuam riquezas. As famílias mais ricas deste país utilizam dos instrumentos dessas seguradoras para blindar capital. Então, eu trouxe uns dados aqui para vocês, por exemplo, os bancos, né? Quais bancos? Tem vários, tá? Eu só trouxe uns quatro aqui, os quatro bancos principais dos Estados Unidos, onde eles usam desse mesmo instrumento, desse conceito Infinity Bank, através de um seguro de vida, para blindar a capital. Porque aqui nos Estados Unidos, todo um instrumento financeiro que está debaixo de uma apólice de seguro de vida, ela tem benefícios fiscais, ela é livre de credores, livre de ações judiciais, tem muitos benefícios. Então, por exemplo, que é o Wells Fargo, ela blinda 19 bilhões de dólares, tá? Bank of America não tem nem 50 anos de vida. As seguradoras que a gente representa têm quase 200 anos, né? Tem 20 bilhões de dólares blindado. JP Morgan, 12 bilhões. No total, são quase 200 bilhões de dólares, tá? Em blindagem de capital que esses bancos utilizam para perpetuar riqueza. Então, se eles blindam, agora a gente está levando esse acesso para todos os brasileiros, que é totalmente possível a gente qualificar os brasileiros não residentes nos Estados Unidos para blindar capital dentro dessas seguradoras. Um case que eu gosto muito de trazer, eu não sei se você já conhece a família, os Rothschilds, Rockefellers, existe um passo a passo que eles utilizam para permanecer a riqueza na família, né? E eles perpetuam riqueza há mais de quase 7 gerações. Então, existem várias camadas que você pode utilizar, mesmo morando no Brasil, para você perpetuar o seu patrimônio. É possível. Muitas pessoas me perguntam, já que eu moro no Brasil, não tenho relacionamento com os Estados Unidos, eu consigo me beneficiar de toda essa estrutura? Sim, é totalmente possível. Silvio Santos fez isso, Silvio Santos tirou uma parte do patrimônio dele, né, fez uma offshore, ele fez camadas de blindagem, porque no Brasil a gente só tem poucas camadas, né, de proteção. Então é totalmente possível. Como que os Rockefellers fazem para perpetuar riqueza nas famílias? Né? Eles criam holdings, eles criam trusts, tá? Então uma configuração que eles gostam muito de fazer é colocar apólices de vida e o beneficiário é o próprio trust da família. Então, quando no caso o patriarca falece ou a mãe falece, quem é o beneficiário é o próprio patrimônio deles. Então a família continua gerando, construindo riqueza. E detalhe, todo acúmulo de capital dentro desse instrumento é livre de imposto. Por que muitas pessoas falam, os ricos não pagam muito imposto? Não, eles sabem os caminhos para fazer uma otimização tributária. Então, esse conhecimento agora está chegando a todos os brasileiros. Então, como que funciona esse instrumento, tá, de blindagem de capital? Imagina que você vai estar construindo um cofre, tá, dentro da seguradora. Esse cofre, ele vai acumular dinheiro vinculado ao SP 500 ou ao Eurostoxx, a gente vai ver onde a gente vai colocar a sua configuração, vai depender de cada caso. Então, a gente consegue vincular o ganho de capital ao SP 500, por exemplo, só que ele vai ter um plano indexado, ele vai ter como se ele tivesse uma trava dentro desse rendimento. Se caso a bolsa cair, o seu dinheiro não cai, o seu dinheiro fica parado. Então, no longo prazo, no médio e longo prazo, o seu dinheiro ele vai dobrando, ele só vai subindo. Como diz uma mentora minha, você coloca o seu dinheiro no elevador que só sobe, ele nunca desce, ele só vai subindo.
Então, se caso a bolsa cair, o seu dinheiro fica parado. Esse instrumento, por exemplo, nos últimos 20 anos, rendeu 7,8% nos últimos 20 anos, o plano indexado. Então, no longo prazo, é uma excelente estratégia para você blindar a capital agora, nesse momento tão instável, nesse momento de reforma tributária, nesse momento de instabilidade econômica. É um excelente instrumento, tá? E esse cofre, ele tem vários componentes. Assim como o celular passou por evolução, o instrumento Whole Life que o Walt Disney utilizou, ele também passou por algumas evoluções. Eles foram melhorando, né? Então, hoje, pouco se usa o Whole Life, as pessoas usam o Index Universal Life. Esse instrumento, ele passou por essa mudança, porque ele tem benefícios fiscais, ele tem benefícios financeiros, ele tem benefício sucessório, porque todo ganho de capital dentro desse cofre, ele não passa pelo inventário. E, principalmente, eles colocaram um ativo que se chama benefício em vida. O benefício em vida, ele não tem custo nenhum. Ele não tem custo, porque, primeiro, a gente vai colocar um seguro de vida atrelado ao seu dinheiro, e esse seguro de vida pode ter um benefício em vida se caso você tiver uma boa saúde, se você tiver bem qualificado na seguradora. Claro que a gente teria que ver a possibilidade de você ser aprovado, tá? Então, todo ganho de capital aqui, ele é livre de imposto. E a melhor parte de tudo, você consegue fazer alavancagem, você consegue, o seu dinheiro ele começa a ter liquidez a partir entre depois de 12 a 14 meses, o seu dinheiro começa a ter liquidez e você consegue fazer alavancagem. Comprar uma casa, comprar um carro, fazer investimento na sua empresa. Então, é um excelente instrumento para você blindar capital. Então, quando a gente consegue aprovar o cliente, a gente consegue, geralmente, a gente coloca, configura, né, o ganho de capital do cliente, principalmente quem está no Brasil e não tem relacionamento com os Estados Unidos, em dois índices, que é o Eurostoxx e o SP 500. Para quem não sabe, o SP 500 você consegue colocar aqui o seu dinheiro nas 500 maiores empresas dos Estados Unidos. Você tem um leque grande de opções. E lembrando que, se caso a bolsa cair, o seu dinheiro fica parado. É um piso de zero e o ganho é até 10%. Se a bolsa render 11%, você ganha até 10% de ganho de capital. Se caso a bolsa cair 15%, o seu dinheiro fica literalmente parado por conta do plano indexado dentro desse instrumento financeiro. Um pouco mais de benefícios, tá? Eu coloquei aqui uma tabelinha. Quais são os principais benefícios de você blindar capital dentro desse instrumento, tá? O benefício tributário é o crescimento do seu capital, ele é livre de imposto. O empréstimo que você fizer contra a sua própria pólice, você vai pagar, atualmente o juros está em média de 4,7%, então você vai pagar juros para você mesmo. O benefício por morte também é isento de imposto. Quais são os benefícios jurídicos, tá, de você blindar capital dentro desse instrumento? Proteção contra divórcio, proteção contra credores, se caso você decretar falência. Por exemplo, se você tomar um processo trabalhista, civil, enfim, todo o dinheiro que está dentro desse instrumento, ele fica literalmente blindado. As pessoas não conseguem acessar esse instrumento, ok? E o benefício sucessório, né? Como ele é um contrato, ele não entra no seu inventário. Então, os seus beneficiários, eles conseguem de fato receber todo esse acúmulo aí de capital livre de inventário. Só um minutinho. Você estava mexendo aí, Marcelo? Eu acho que ele acabou indo aqui. Não sei se você estava mexendo no slide. Deixa eu voltar aqui. Bom, e quais são os Será que benefícios? eu que te atrapalhei aí? Provavelmente. Espera um pouquinho, tá bom? Espera um pouquinho, que a gente tá sem ansiedade, calma. Então, qual é o benefício financeiro desse instrumento? Principalmente a liquidez, né? Ele não vai te dar liquidez no primeiro ano, ele vai começar a ter liquidez depois de 14 meses, entre 12 a 14 meses, e a partir disso você começa a fazer a alavancagem. A parte muito interessante desse instrumento é que, digamos, que se você colocar US$ 100.000 no primeiro ano,
depois de 14 meses, começar a liberar em US$ 70.000, a seguradora não vai tirar esse dinheiro de dentro do seu cofre. Ela vai emprestar do cofre dela para te emprestar. Porque esse instrumento, as seguradoras, por exemplo, para cada $1, a Pan American Life Choice Group, por exemplo, a cada $1 que você coloca, ela precisa ter US$ 6 em caixa. Isso é a liquidez, a solidez que essas empresas têm é muito grande. Então, o benefício aqui financeiro dentro desse instrumento é, de fato, você vai ter liquidez, tá? E todo o dinheiro que você blinda, que você movimenta dentro desse cofre, depois de 10, 15, 20 anos, ele vai te gerar uma renda vitalícia livre de imposto até os 120 anos de idade. A gente sabe que a expectativa de vida está aumentando, a chance da gente viver até os 90, passados os 87, é muito grande. Então, a inteligência artificial vai revolucionar muito a área da saúde e a gente precisa ter um instrumento que nos gere renda vitalícia, tá? O que eu vejo muitos clientes é não se preocupando, não se atentando com essa renda. Por mais que você seja empresário, que você tenha bons negócios, você precisa entender o seguinte, que a empresa ela depende de muitos fatores para te gerar uma renda, né? Ela depende da economia, ela depende de muitos fatores. Então, você ter uma parte do seu capital te gerando uma renda com certeza previsível e segura, isso é muito importante, porque você minimiza os impactos de falência, porque você não sabe o que pode acontecer. A gente pode passar por mais uma recessão, uma guerra, a gente não sabe. Então, esse instrumento é de fato para te dar previsibilidade, paz de espírito. Uma outra função que esse instrumento, que é o Index Universal Life, faz, a gente consegue atender empresas, por exemplo, principalmente empresas que têm mais de um sócio. O que faz uma empresa entrar em falência, geralmente, né? Sabe que muitas empresas acabam vendendo, acabam sendo liquidadas, acabam entrando em processo de falência devido à perda de um sócio ou incapacidade, né? Às vezes um sócio sofre um acidente, fica inválido, ou às vezes um sócio falece e geralmente a empresa não tem capital para pagar. O sócio que fica não tem dinheiro para pagar a cota da família que precisa receber a herança. E às vezes a empresa não tem condições de arcar com esses custos, sem contar a instabilidade que gera na empresa. Então, esse instrumento a gente consegue configurar sendo a empresa dona da apólice, protegendo a vida dos dois sócios. E esse dinheiro que vai sendo acumulado dentro dessa apólice, a empresa pode utilizar também como um cash flow, como fluxo de caixa. A empresa pode utilizar, resgatar esse dinheiro em vida para fazer alavancagem no próprio negócio. Então, a gente consegue fazer várias configurações dentro desse mesmo instrumento. Um outro instrumento que a gente consegue fazer também é a proteção de pessoas chaves, né? Muitas vezes você tem ali um colaborador, uma pessoa muito importante na sua operação e você quer preservar esse talento, esse intelecto na sua empresa. Então, você consegue também configurar aí um plano de vida, um seguro de vida com benefício em vida, com plano de aposentadoria para a sua pessoa-chave, para você reter essa pessoa, esse talento na sua empresa. Então, lembrando aqui que esse instrumento ele tem vários benefícios, tá? Ele tem benefício fiscal, ele tem benefício financeiro, ele tem benefício sucessório, ele é um instrumento muito completo, que eu diria que esse instrumento hoje é o número um, principalmente agora nesse momento de instabilidade e, e estabilidade política e econômica, tá? Eu trouxe um case aqui de dolarização, esse cliente nosso, ele tem 55 anos, eu mudei o nome dele aqui, não é a foto é fictícia, tá? Esse cliente, ele veio com algumas dores, né? Ele tinha uma preocupação de criar um plano de aposentadoria e ele queria deixar uma herança para os filhos. Então, o que que a gente fez aqui? Ele tem dois filhos, tá? A gente criou essa configuração dentro do IOL para ele. Ele está fazendo aportes de US$ 150.000 por 10 anos, tá? Ele vai, ao todo, dentro de 10 anos, ele vai colocar US$ 1,5 milhão dentro do cofre dele. No primeiro ano de aporte, já entrou em vigor o seguro de vida. Lembra que eu disse que todo o dinheiro que está debaixo de uma apólice de vida, ele tem todos esses benefícios fiscais que eu acabei de mencionar. Então, ele já alavancou aqui em 3 milhões o seguro de vida. O que que isso significa? Que se caso ele falecer, os beneficiários dele recebem US$ 3 milhões.
Então, ele vai acumular aqui um rendimento, a seguradora garante mínimo 6% de rendimento dentro desse instrumento, mas lembrando que o plano indexado ele pode fazer o seu dinheiro render até 10%, ele tem um piso, ele tem um teto. Então, no longo prazo, esse dinheiro vai estar rendendo uma média de 8% nos próximos anos. Então, esse capital aqui desse cliente ele vai estar sendo protegido. Os dois filhos desse cliente vai receber 50% para cada um. Então, a gente conseguiu fazer essa alavancagem aqui patrimonial e essa blindagem de capital. Depois de 14 meses, ele já começa a acessar, já começou a acessar US$ 100.000 aqui desse capital que ele aportou. Ele não conseguiu acessar 80, 75% por conta da idade, dependendo da sua idade, da sua classificação de saúde, você se torna um risco menor para a seguradora, então ela consegue liberar mais capital para você fazer a alavancagem. Então, tudo vai depender da sua circunstância, tá? Então, esse instrumento, ele foi criado baseado em três perguntas, tá? Três circunstâncias que pode acontecer comigo e com você. Se nós estamos vivos, nós podemos passar por essas circunstâncias. Circunstância número um, e se você morrer cedo, qual é a estratégia financeira? Qual é a estratégia que o seu patrimônio vai passar se caso você morrer cedo? Você está com seus ativos no seu CPF, você já fez o seu planejamento sucessório, você tem uma reserva de emergência suficiente para sofrer caso você morra cedo, a sua família vai receber com liquidez o seu patrimônio ou o seu patrimônio vai para inventário. E se caso você não falecer, se você ficar em coma 5 meses, 6 meses na UTI, se você não puder administrar o seu negócio, o seu patrimônio vai ter dinheiro suficiente para superar essa crise? Porque aqui nos Estados Unidos, mais de 60% das famílias entram em falência por despesas médicas. E se você ficar doente, a gente precisa de uma estratégia financeira para isso. E a terceira circunstância é se caso você viver demais. A gente vai viver demais, né? Hoje a expectativa de vida está em 87 anos aqui nos Estados Unidos. A tendência é que a gente viva mais e a gente precisa, sim, ter um instrumento financeiro que nos gere renda vitalícia, tá? E quais são os próximos passos, tá? Como que a gente aplica essa metodologia na vida dos nossos clientes, nas empresas? Tudo começa com um diagnóstico, né? A gente vai analisar as 4 fases da sua vida financeira, como que está a sua fundação, a base ali, como que tá as suas despesas, suas receitas, dívidas, você tem proteção de renda? O que é proteção de renda? Geralmente, quando você fica doente, quando você recebe um diagnóstico, você não vai estar bem emocionalmente, você não vai estar bem financeiramente, e geralmente a despesa ela supera a linha da receita. Então a sua renda ela precisa estar protegida, se caso acontecer alguma coisa com você. Acumulação, a gente já vai analisar também como que está a diversificação do seu portfólio, a gente vai entender se você precisa diversificar, não colocar todos os ovos na mesma cesta, né? Isso todo mundo já sabe. E a gente vai analisar também a sua distribuição de renda, quanto que você precisa diversificar aqui no seu patrimônio para você manter o seu padrão de vida. Qual é o valor que você quer viver de renda? Essa pergunta é muito importante porque as pessoas não têm consciência disso. Quanto que você quer viver de renda? Daqui a 20, 30 anos você precisa de qual valor por ano para manter pelo menos o padrão de vida que você tem hoje. Então a gente faz esse cálculo e dá essa projeção para os nossos clientes. E a sucessão, né? A gente precisa terminar a vida de fato tirando tudo do CPF, tudo da pessoa física. A gente precisa fazer um bom planejamento sucessório para que você de fato faça ali uma boa transição ali de patrimônio e desfrute daquilo que você construiu. Então a gente entrega esse diagnóstico, que é o Meta 360 graus, onde a gente vai analisar primeiro a base, né? A base de toda construção, ela começa por uma boa fundação. O seu comportamento, a sua mentalidade com relação ao seu dinheiro, ao seu patrimônio, a gente vai analisar isso e de fato te entregar um plano personalizado que faça sentido para você e para sua família. Estou finalizando aqui agora com essa frase do Warren Buffett, que ele fala o seguinte: regra número um, nunca perca dinheiro. Regra número dois, nunca se esqueça da regra número um. Então eu gosto muito dessa frase porque antes da gente investir na bolsa de valores, investir em criptoativos, a gente precisa primeiro blindar, criar uma boa reserva, criar uma boa fundação. Então eu agradeço a participação de todos. Vou passar agora para o Marcelo para ele dar continuidade
a nossa palestra. Muito obrigada. A gente volta depois. Pode falar, Marcelo, fica à vontade. Vamos lá. Desculpa de ter atrapalhado aqui sua apresentação. Eu imaginei que o meu clique não estava habilitado, mas então eu cliquei e passou aqui Tranquilo, tranquilo. a sua apresentação. Você coloca de volta lá, por favor, que eu vou usar mesmo, né, que a gente compartilhou. Ah, tá. Você quer que eu vá passando para você? Não, eu passo aqui, é que a minha tá na sequência da sua, né? A Tá. gente uniu. Pode compartilhar. É só você compartilhar a sua tela. Deixa eu colocar você como host. Eu acho que você consegue compartilhar a sua tela aqui. Ou se você quiser subir a sua mesmo, eu só dou continuidade, que a minha tá na sequência da sua, fica até mais fácil. Ah, ok, Por ok, tudo favor. bem. Isso. Então, Quero passar. Depois eu volto aqui nesse slide, tá, pessoal, para você, para a gente se conectar. Fiquem tranquilos. Deixa eu dar início aqui a. exato, muito bom. Você tá mexendo aí? Não, né? Peraí. Eu tô. Acho que ele pulou aqui. Vou voltar. É, pulou. Peraí um pouquinho. Mais um. Aqui, começa aqui, né? Exatamente. Muito bom. Então vamos lá. Mais uma vez, Jack, obrigado pelo convite. Acho que você falou tanta coisa boa, agora eu não vou falar tantas coisas boas assim. Mas eu tenho que falar que é a realidade, é o que o brasileiro sente no dia a dia. Então, falando bem rapidamente aqui do meu, do meu currículo, né? Eu sou contador, tenho um escritório de contabilidade há 20 e poucos anos, sou tributarista e vivo aqui todos os dias falando de planejamento internacional, falando de saída definitiva, falando de holding, falando de tudo isso que é uma base fundamental para as pessoas ter perenidade no patrimônio. E nesse meio tempo já vi um monte de histórias igual que você contou, problemas de ovos na mesma cesta, problemas de não ter uma reserva de emergência, enfim, para mim, eu sempre, quando eu estou falando com clientes, principalmente no planejamento, a gente coloca em prática todos esses seus ensinamentos, porque a gente não sabe o dia de amanhã, justamente como você colocou. Posso morrer cedo, posso ficar doente, ou posso morrer muito tarde. Esses são três problemas, né? Mas, enfim, também quero ser muito breve aqui, acho que é um tema que a gente já muitas pessoas, inclusive as pessoas que estão migrando de Brasil para os Estados Unidos ou para qualquer outro país do mundo, têm aí uma grande dificuldade em entender o que que ela tem que fazer, qual que é o primeiro passo, né? Qual que é a base dessas pessoas no sentido de se preparar e começar essa estrutura do planejamento. Eu só vou pedir uma gentileza para você, eu não estou conseguindo agora passar aqui o slide. Eu atrapalhei o seu, mas agora o meu aqui eu não estou conseguindo mudar. Isso, muito bom. Então, a primeira pergunta é quem deve fazer a saída definitiva do Brasil? Essa é uma questão que é até muito engraçado. Eu falo muito disso nas redes sociais, nas minhas redes sociais, e aí muitas pessoas vêm e falam: não, vou manter a dupla cidadania, não vou fazer. Amigo meu está há 30 anos, nunca fez, não tem problema. Não vou fazer. Então, acho que a gente tem que olhar para a obrigatoriedade. E o que que fala a lei? A lei é muito simples. Ela fala o seguinte: saiu do Brasil 183 dias fora do Brasil, num período de 12 meses, está obrigado a fazer a declaração de saída definitiva. E muitas pessoas falam assim: ah, mas e se eu não quiser fazer? Você está obrigado, está na lei. Se você não quiser fazer, eu vou falar um pouquinho na sequência, o que hoje, principalmente hoje, nos dias atuais, isso impacta na vida das pessoas. Então, por exemplo, é, a saída definitiva ela vai fazer um marco, principalmente um marco temporal dessa transição da,
da mudança, principalmente do Brasil para qualquer outro país, e ela vai marcar alguns cenários que de fato pode prejudicar as pessoas na continuidade da vida financeira e profissional. Então, por exemplo, o Brasil é bem parecido só nesse aspecto com os Estados Unidos, que ele tributa a universalidade das rendas. Ou seja, se a pessoa saiu do Brasil e não fez a declaração de saída definitiva, ela tem que tributar as rendas, os recebimentos dela de outros países, como, por exemplo, dos Estados Unidos, Portugal. Tem muita gente, acho que a grande concentração de brasileiros que estão fora do Brasil é Estados Unidos e Portugal. Então, muitas pessoas que estão lá trabalhando no dia a dia têm que trazer essa receita para ser tributada aqui. Aí já entra um problema. Ah, mas espera um pouquinho. E por que que eu tenho que tributar no Brasil? Porque você não fez a saída definitiva. Só passa mais um para mim, por favor, já que eu não estou conseguindo passar aqui. Então, esse começa a gerar um passivo muito complicado. Um outro ponto importante que muitas pessoas às vezes não se atentam é pessoas que têm imóveis no Brasil, fazem a locação desses imóveis e saem do Brasil de fato. Se ela saiu de fato e fez a saída definitiva, ok. Então ela vai começar a fazer uma tributação diferenciada do recebimento do aluguel. Porque a partir do momento que a pessoa sai do Brasil, é um não residente, ela tem que tributar esse recebimento do aluguel de uma maneira diferente. Como, por exemplo, quando a pessoa é residente no Brasil, ela tributa o recebimento do aluguel. Vamos imaginar que ela recebe no mês de janeiro, ela tem o recebimento, ela só vai pagar esse imposto no mês de fevereiro. E quando a pessoa é não residente? É totalmente diferente. Então, ela recebeu o aluguel, ela tem que pagar o imposto no dia do recebimento. Então, esse é um ônus muito complicado para pessoas que saem do Brasil e não se preocupam com a saída definitiva. E tem vários. Eu recebo aqui todo o dia. E é todo dia mesmo. Eu comecei a falar de saída definitiva, então todo dia tem uma pessoa me questionando, me perguntando. Então, a hora que a gente começa a pensar do aluguel, olha o tamanho do passivo que essa pessoa começa a criar. Por quê? Ela passa a tributar, se ela não prestar atenção na regra ou não fazer a regra de tributar no dia, ela já tem aí praticamente mais de 30 dias de atraso do imposto. Então, para quem não sabe, no Brasil existe uma multa de 20%, que é limitada a 20%, é 0,33 ao dia, e mais a Selic, que todos sabem que é 14% ao ano. Então, ou seja, a pessoa que deixa de recolher no momento certo, quando tem a saída definitiva, o recebimento do aluguel, ela no mínimo aí passa a ter quase 20% de multa em cima desse DARF que ela pagou erroneamente. E um outro detalhe importante: pessoas que saem do Brasil, têm recebimento de aluguel, elas, por lei, têm que ter uma pessoa no Brasil para ser um procurador. E pelo CPF desse procurador que vai ser feito o DARF da apuração. Então ela começa, para a pessoa que tem um imóvel, tenha um amigo, uma tia, um primo, um irmão, tá tudo ali dentro, faz ali o DARF, uma pessoa faz uma coisa, outra pessoa faz outra, e tá tudo bem. E aí que começa a entrar uma estratégia para pessoas que saem do Brasil, que é justamente, de repente, colocar esse imóvel numa empresa. É muito mais fácil. Porque olha só, aqui no Brasil, a partir do ano passado, se eu não me engano, tem uma obrigação acessória nova que todo mês você tem que declarar para essa obrigação acessória o valor que você está contribuindo, ou melhor, recolhendo o DARF sobre aluguel. Então imagina só, o Marcelo sai do Brasil, tem um imóvel, eu tenho que deixar alguém no Brasil como procurador, gerar o DARF em nome desse procurador, eu estou levando risco para uma pessoa que pode ser que às vezes é um amigo, um tio, uma mãe, um pai, não sei. E essa pessoa vai ter a obrigatoriedade de todo o mês fazer uma declaração que chama REINF.
E se ela não fizer, tem multa. E a multa está no CPF dessa pessoa. Então, olha que confusão que gera uma simples receita. Ah, mas de repente eu vou colocar numa empresa. Pô, você coloca numa empresa, contrata o escritório de contabilidade, ele te manda o DARF, você paga o imposto, acabou, o problema é seu. Ah, mas tem um outro porém. A pessoa saiu do Brasil, ela não pode sozinha ter uma empresa no Brasil. De fato. É mais um problema da pessoa que sai do Brasil. Então, todo mundo que sai do Brasil e tem empresas no Brasil, ele tem que deixar ou o sócio como administrador, ou se ele não tem um sócio como administrador, ele tem que inserir uma pessoa como administradora. Mas mesmo colocando uma pessoa como administradora nessa empresa, fica muito mais fácil gerir esse imóvel, esse recebimento de aluguel. Nossa, mas eu não quero fazer nada disso, então tem que vender o imóvel. E aí, na venda do imóvel, o que que acontece? Pessoas que saem do Brasil têm uma regra diferente. Então, quem é residente do Brasil, para quem já sabe disso, ele tem uma tabelinha de depreciação da própria Receita Federal, e dependendo da idade da compra desse imóvel, ele tem um benefício de uma depreciação na hora do pagamento do imposto. E a partir do momento que você faz a saída definitiva, você perde essa tabela, você perde essa depreciação, você tem que pagar 15% do ganho de capital, que é o valor da compra do imóvel menos o valor da venda. E o que que acontece com isso? Poxa, tenho várias pessoas que me questionam, nossa, mas não tem como dar um jeito? Não tem. E o que que é importante, é uma coisa que eu sempre falo, vai sair do Brasil, faça um planejamento. E muitas pessoas às vezes falam para mim, ah, mas ninguém fala nada, não tem essa lei clara, mas aí você tem que procurar algum profissional que te ajude. Porque assim, é uma mudança totalmente de cenário. Estou saindo do país, eu preciso procurar alguém que saiba sobre isso para dar uma instrução. E a instrução é planejamento, que é o que eu disse. Se eu tenho um imóvel de aluguel, vou manter, vou vender, vou colocar numa holding, vou fazer uma permuta, tem um planejamento prévio, porque aí você consegue encaixar. Vou deixar alguém, eu tenho uma empresa, eu tenho um escritório. Muitas pessoas que eu conheço têm uma empresa rodando, que está com uma família, por exemplo, e leva o imóvel para dentro daquela empresa, paga ali o imposto e está tudo bem. Então, existem várias formas de fazer um planejamento que não leva esse ônus aí no futuro para essas pessoas. Então, infelizmente, muitas pessoas elas vão saber de tudo isso depois que já estão alguns anos fora do Brasil. E tem com muitas pessoas que eu atendo, eu estou 20 anos, preciso fazer alguma coisa ainda? Tem que fazer. Eu estou 15 anos, estou 30 anos, nunca fiz nada. E declaro o meu imposto de renda à pessoa física. É um outro problema. Porque se a pessoa sai do Brasil e faz a saída definitiva, ela não deve satisfações para o Brasil no sentido de ter que fazer uma declaração de imposto de renda. E muitas pessoas falam, não, eu continuei fazendo meu imposto de renda para manter meu CPF ativo. Está errado. Porque a hora que você mantém a sua declaração de imposto de renda, que faz a declaração de imposto de renda, você está confirmando que você é um residente no Brasil e que, por sua vez, você tem que tributar suas rendas no Brasil. Bom, um outro ponto importante, aplicação financeira. Muitas pessoas têm aplicações financeiras no Brasil e mesmo não sendo residente mais no Brasil. E o que que muda nisso também? Muda a questão da tributação. Então, para uma pessoa que não é residente no Brasil, ela precisa ter alguns requisitos básicos. Ela tem que ter um cadastro na CVM, ela tem que ter uma operadora, uma corretora que autorize que ela opere no Brasil. Na maioria dos casos, muitas corretoras colocam ali números até um pouco maiores, porque dá trabalho para eles conseguirem colocar esse investidor no dia a dia. Então, investidor pequeno, às vezes, eu conheço muitas pessoas que falam assim: eu tinha um dinheiro, mas eu preciso fazer a saída definitiva. Está falando comigo e fala: pô, vou operar no CPF da minha mãe. E acaba migrando tudo para operar, porque são investidores pequenos. Mas investidores mais robustos precisam de uma autorização específica para poder operar no mercado. Bom,
empresas, como eu disse, empresas precisam de um administrador que seja um residente brasileiro. Então, pegando o gancho do aluguel, pegando o gancho da empresa, existem alguns planejamentos que o que é possível fazer? A pessoa já tem uma empresa nos Estados Unidos ou tem uma holding nos Estados Unidos. Essa holding pode ser dona da empresa no Brasil. Vai precisar do administrador no Brasil? Vai precisar do administrador no Brasil. Isso está na lei, não tem como fugir. Então, o que pode ser feito, inclusive? É uma estratégia interessante em trazer essa empresa americana, é coisa que eu tenho aqui muito frequente também. Essa empresa americana, ela vira a dona de um CNPJ aqui no Brasil, que por sua vez ela vai ser a dona dos bens, dos imóveis de outras empresas. Obviamente tem que ter um planejamento tributário, estratégico, dentro desse cenário para entender se de fato vai valer a pena em custo, em operação, no dia a dia. Aí um ponto importante, que é essa telinha que você colocou, muitas pessoas falam, eu não vou fazer nada não, porque não tem cruzamento de informações. Então é importante. No ano passado, em janeiro do ano passado, entrou em vigor a lei das offshore. E o que ela fala? O que essa lei fala? Ela fala o seguinte, olha, para brasileiros que têm qualquer tipo de investimento fora do Brasil, está sujeito a pagamento de imposto. Então, por exemplo, vamos imaginar que o Marcelo saiu do Brasil, está nos Estados Unidos e abriu uma empresa nos Estados Unidos e não fiz a saída definitiva. E aí essa minha empresa nos Estados Unidos, ela foi bem, teve lucro, mas eu nem distribuí esse lucro. Abri uma LLC, por exemplo. O que acontece? No Brasil, você tem que tributar 15% do lucro dessa empresa. Mas eu não distribuí esse lucro. Não tem problema. Você tem que tributar. Isso está na lei das offshore. Aí começa vários questionamentos. Mas não, como que a Receita vai saber? Não, não pode ser. Então, aqui, essa telinha que está aqui é uma tela verídica que eu tirei de um cliente. Eu estou fazendo para ele uma saída definitiva. E na declaração de imposto de renda, de saída definitiva, eu montei a saída, eu mandei para ele, ele me perguntou, falei, viu, mas quem que te falou dessa conta na Alemanha? Falei, ninguém. A Receita Federal que falou, não foi eu. Pô, mas como? Cruzamento de informação. Então, o que acontece hoje no Brasil? Muitas dessas pessoas que estão há 10, 15, 20, 30 anos e falam, não vai acontecer nada, a Receita não cruza, tá aí. Então, já fica um alerta para essas pessoas que não fizeram nada, que a Receita, de fato, já tem o convênio, tem protocolo, e eu trouxe até da Alemanha, que é um país bem mais criterioso, e a pessoa que está lá na Alemanha abriu uma conta bancária, está aqui na declaração do imposto de renda pela pré-preenchida automaticamente. Ninguém falou nada, ninguém trouxe essa informação e veio automaticamente do sistema da Receita Federal. Então, o que é importante para pessoas que saíram do Brasil e não fizeram nada, os próximos passos aí, muito provavelmente terão problemas com a Receita Federal, que obviamente a Receita vai questionar, vai perguntar, vai bloquear o CPF. E geralmente essas pessoas que têm conta fora, têm conta no Brasil, que também, quando você sai do Brasil, você tem que mudar o status no banco. Então, a partir do momento que você fez a saída definitiva, você não pode ter uma conta corrente comum. Você tem que ter uma conta corrente de não residente. E isso limita as pessoas para alguns pontos, que é, como eu disse, a questão do investimento em renda variável. Então, por exemplo, você pode ter CDB, LCI, alguns produtos comuns que o próprio banco administra, que a porcentagem, ou seja, a alíquota dos impostos são iguais para a pessoa que é não residente e residente. Então, o banco não se preocupa se o Marcelo está fora do Brasil, desde que a tributação é a mesma. Então, ele permite que tenha o acesso a esses investimentos e vida que segue. Então, a pessoa que saiu do Brasil pode ter conta, pode ter um Pix normal dentro de conta de pessoas que são não residentes e não de bancos comuns, porque o banco comum ele está aberto para você fazer qualquer coisa. Então, se você abre uma conta hoje
No Brasil, você tem permissão, por exemplo, vamos dar um exemplo aqui do Banco Bradesco. Você tem permissão para já operar na bolsa. Automaticamente você faz um cadastro e aí você já tem ali a permissão do banco automaticamente. Então, o não residente não tem essa permissão, por isso que ele tem que tomar cuidado na conta dele, que é uma conta para não residente. Então, assim, em resumo, é muito importante essa questão da saída definitiva. As pessoas não se atentam muito para isso e não se importam muito com isso. E agora vai, de fato, mostrou aqui, a Receita Federal mostrou esse ano, principalmente com essas declarações pré-preenchidas, que eles têm acesso. Então, a hora que ele entende que a pessoa, por exemplo, que o Marcelo saiu daqui, vamos pensar que esse imposto de renda fosse meu, e eu tenho uma conta na Alemanha, passo número um, vou tributar 15%. Então, ele já vai acender uma luzinha na Receita Federal e vai me cobrar. E aí o Marcelo fala assim, não, mas peraí, eu, eu, eu não estou no Brasil, eu moro na Alemanha. Ah, você mora na Alemanha? Então você não fez a saída definitiva, porque no meu cadastro não está a saída definitiva. Então tem muita coisa errada. Então, peraí, então já que você mora na Alemanha, você declarou o imposto de renda, você está dizendo que você é residente, você tem dupla residência fiscal. Então eu vou tributar o seu rendimento aqui da Alemanha. Manda aqui para mim. E aí muitas pessoas falam, não, isso não acontece. Então, assim, se entrar na internet, colocar ali decisões do CARF como saída definitiva, tem um monte. Então, assim, é só o momento que ainda não cruzou a informação ou não precisou de alguma informação, que essas pessoas que saíram do Brasil não tiveram problemas de CPF bloqueado. Para finalizar esse assunto, eu acho que é muito importante. Teve um caso real que a pessoa até é um amigo, acabamos virando amigo, e ele veio para o Brasil e a gente falando de saída definitiva, ele falou, pô, nunca fiz, estou X anos fora do Brasil, nunca fiz. Eu, não, então você precisa fazer, porque isso vai dar problema. Não, eu vou resolver algumas coisas, eu vou fazer, eu vou pensar, tem muito que pensar, é lei, você saiu, você tem que fazer. E aí nesse meio tempo, faleceu o pai. Aí ele veio para o Brasil, veio fazer o enterro e tudo mais. E aí os irmãos dele falaram assim: bom, vamos aproveitar que você está aqui e vamos fazer já a questão do inventário. Já aproveita que você está aqui para a gente assinar e tudo mais. Beleza. Aí foram para o cartório, sentaram lá, fulano, fulano, fulano. Aí chegou na vez dele, a pessoa do cartório falou assim: não vamos poder prosseguir. Por quê? Seu CPF está bloqueado. Você mora aqui no Brasil? Não, não moro. Ah, você fez saída definitiva? Não fiz, nunca fiz, nem sabia que tinha que fazer. A Receita bloqueou seu CPF. Parou todo o processo. Aí, assim, é um dos problemas. Ah, ele vai deixar de ter o direito de herança? Jamais. É direito. Mas os documentos têm que estar regular. E aí, o que é importante da saída definitiva é que essa pessoa, como de fato ela saiu há muito tempo atrás, a Receita permite que você faça um processo interno na Receita Federal para indicar a saída com data retroativa. E aí, de fato, ele falou: poxa, então faz para mim. Eu peguei todos os documentos dele, peguei procuração, juntei toda a documentação e fiz um protocolo na Receita Federal falando: olha, ele saiu do Brasil na data atual. Mas como que você vai me confirmar isso aqui? Com a passagem que ele saiu do Brasil. E aí, fechou o processo, e aí, consequentemente, atualizou o CPF dele, regularizou e deu tudo certo. Bom, sobre esses temas, é o que eu tinha para falar. O único adendo que eu quero deixar aqui para todo mundo que está vendo aqui ao vivo e depois gravado, é que tudo que a Jack falou é de extrema importância para as pessoas que começam a construir o patrimônio ou já têm alguma coisa e está pensando em proteção. Para quem não sabe, a partir de janeiro de 2026, no Brasil entra em vigor a reforma tributária. Não vai ser prorrogada porque já está aprovada. O que pode prorrogar são alíquotas, são algumas coisas que irão, vamos dizer, performar com mais olhos na operação do dia a dia dos operadores, que são os contadores, tributaristas, advogados, empresários. Então, o que acontece a partir de janeiro do ano que vem?
E logo de cara, virou o ano, todas as empresas têm 1% a mais de imposto, que é onde a Receita vai começar a aclimatar a questão da IBS, que é a CBS, que são os dois novos impostos que serão criados. E até o ano de 2032, nós teremos que conviver, não só os contadores, advogados, as empresas também, teremos que conviver com mais dois impostos. Então, ele vem, no meio do caminho, ele vem eliminar, eles serão eliminados os impostos atuais e serão inseridos já em 2026, mas com alíquotas diferenciadas. Tem muita coisa para acontecer, mas já está aprovado. Então, assim, infelizmente, eu tenho que falar isso, porque eu falo dos meus clientes, o Brasil é um país de insegurança jurídica. Nós não sabemos o que vai acontecer no ano que vem. Será que as empresas vão conseguir pagar os impostos? Então, o IBS mais CBS, a soma deles, é em torno de 28%, 28, alguma coisa. É uma das maiores cargas tributárias do mundo. Eu vejo aqui no dia a dia das empresas, empresas de serviço, por exemplo, tem 10% de resultado. Empresas de comércio do varejo tem 7, 5, tem mês que está no negativo. Como é que nós vamos colocar mais uma carga tributária dentro dessas empresas que já não estão performando? O que vai acontecer com o patrimônio? Será que ele vai conseguir pagar o imposto? Será que não é o momento de pensar em montar uma estrutura, não para não pagar e para não deixar, mas para se proteger? Como é que vai acontecer isso? Ninguém sabe. O que sabemos é que a carga tributária, de fato, vai ter um aumento significativo. Não vai ser 28% de fato, mas a soma dela é 28%. Então, tem algumas reduções para alguns tipos de empresas, mas o mais importante que eu venho falando desde o ano passado é que as empresas têm que fazer um planejamento prévio, assim como tudo que você falou, né, Jack? Tem que ter um planejamento lá atrás, porque a regra, a lei da reforma tributária, para muitas empresas, não vai mais fazer sentido ela estar no Simples Nacional. Para outras empresas, pode ser que nem faça sentido ela estar no lucro presumido, porque a reforma tributária, ela vai, de fato, ela vai trazer o creditamento de impostos de qualquer coisa, diferente de hoje, que você tem, por exemplo, se você vai fazer, é, sei lá, vou produzir um veículo, então eu tenho os insumos, que são todos os produtos inerentes ao veículo que eu posso tomar crédito, mas mais nada. E com a reforma tributária vai mudar. Então, por exemplo, o escritório de contabilidade vai levar o crédito para a empresa vai poder tomar crédito, como a advocacia, outras empresas. O escritório de contabilidade vai pagar mais imposto, mas ele vai transferir esse imposto também para quem está tomando, com essa nova sistemática. E, para ajudar, nós vamos ter que conviver com os dois regimes, que vai ser o atual, que já não é muito fácil, e mais um novo regime da reforma tributária. Então, de 2026 pela frente, tem muita coisa para acontecer, tem muita oportunidade para as empresas enxergarem no sentido de fazer uma adequação na sua sistemática, entender em que ponto da cadeia elas se encontram para poder montar um planejamento. E, quiçá, fazer uma holding, fazer um planejamento estruturado fora do Brasil. Enfim, acho que o que eu tinha que passar para vocês seria muito resumido. Eu sei que todo mundo aqui tem tempo e o tempo hoje é uma coisa totalmente valiosa. Agradeço pelo tempo de todos vocês que estão aqui, que dedicaram um pouquinho para nos ouvir e espero que eu tenha agregado e deixado alguns insights para o dia a dia de vocês. Muito bom, muito obrigada, doutor Marcelo. Se você quiser se conectar com o doutor Marcelo, esse é o telefone dele, o Instagram. Esse símbolo aqui qual que é o nome? É o TikTok. TikTok? Pois é, TikTok. É que eu sou Então, muito você. famoso no TikTok. E por É, incrível que pareça, os maiores leads vêm do TikTok de saída uau, definitiva do Brasil. incrível, que incrível, maravilha, porque os vídeos são curtos, né? Bem interativos, direto ao ponto, né? É muito bom. Parabéns, doutor Marcelo, muito obrigada pela sua participação. Guilherme, você tem alguma dúvida? Por favor, pode entregar algo aqui para nós. Você está aqui participando. Gostaria que você participasse, fizer alguma pergunta. A gente está à vontade aqui para responder.
Primeiro de tudo, agradeço por ter participado, dar os meus parabéns pela apresentação, ambas foram muito interessantes. São temas que realmente eu ainda que atuo nesse mercado, vejo no dia a dia. Então, mais do que ninguém, entendo das dificuldades, até que o Dr. Marcelo falou, que são, às vezes, erros de conceitos e concepções que as pessoas não têm, e às vezes cometem erros sem ter muita noção das suas atividades. Mas queria deixar aqui meus parabéns, eu achei ambas as apresentações muito boas e bem diretas, bem fáceis de entender. Eu só queria fazer uma pergunta com relação à primeira parte da apresentação sobre a utilização de seguros. Quando vocês comentaram que esse seguro feito nos Estados Unidos, ele tem uma proteção de imposto de renda e também contra penhoras, eventualmente sucessão, ações trabalhistas. Isso é olhando o cenário brasileiro ou o cenário americano, ou os dois? Cenário americano. Esse instrumento, ele é 100% americano, tá? Ele não é o Tá. instrumento da SUSEP, ok? E a gente Uhum. qualifica brasileiros neste instrumento americano. Então, a partir do momento que o brasileiro tira o dinheiro do Brasil e a gente qualifica esse brasileiro para se qualificar numa seguradora americana, esse dinheiro já está debaixo da regulamentação americana. Então, por Tá isso bom, que tem todos esses benefícios, porque não é um instrumento americano, brasileiro, é 100% americano. Então, por isso que esse perfeito. dinheiro fica 100% blindado, porque está debaixo dessa regulamentação americana. E os ativos que eu posso colocar nesse seguro são única e exclusivamente capital em dinheiro ou eventualmente eu posso colocar algum outro bem? Só capital em dinheiro. Só capital em dinheiro. O que a gente consegue fazer é um complemento desse capital, é colocar um trust, né? Uhum. Talvez a offshore você já fazem, provavelmente, né? A gente Sim. acrescenta camadas de blindagem com os nossos parceiros, que a Uhum. gente tem advogados também. Estamos abertos também a conhecer vocês, o trabalho de vocês, tá? Mas a gente acrescenta, tá? A gente não pega o patrimônio e coloca dentro da seguradora. A seguradora só blinda dinheiro, tá? Só Tá blinda bom, dólar. perfeito. Tá? Doutor, Era isso, muito muito obrigada, obrigado. Guilherme. Obrigada pelas suas perguntas. Doutor Marcelo, eu tenho uma pergunta para você, porque provavelmente é o caso de alguns clientes meus, tá? Eles se mudaram vieram para os Estados Unidos na infância. Eles tinham 15 a 16 anos. Nesse caso, quando a pessoa já vem na infância, ela precisa da saída fiscal? Eu acho que é uma pergunta muito pertinente, que com certeza essas pessoas vão querer saber. Perfeito. Sim, elas têm que fazer a saída fiscal, a saída definitiva do Brasil, e a premissa para fazer a saída definitiva é basta ter o CPF. E isso Ah, acontece tá, ok. bastante. Às vezes às vezes eu tô conversando com algumas pessoas e eu até tenho aqui no meu checklist, aí o pai, não, eu vou fazer a minha, eu vou fazer a da minha esposa, tal. Aí eu falo, você tem filhos? Tenho. Mas eu tenho que fazer deles? Tem. Porque automaticamente, a hora que tem a nascimento, e tem pessoas até que nascem nos Estados Unidos e tiram CPF, tiram passaporte, então, mesmo assim, tem que fazer a saída definitiva. Porque a saída definitiva, ela deixa o CPF, vamos dizer, em stand-by. Ele existe, Uhum, ele nunca vai ser cancelado, o CPF só se cancela com a morte e nem some o número, né? Ele fica eternamente ali agora pela Receita Federal, mas ele cria ali um stand-by no sentido de que a Receita Federal entende que você fez a saída definitiva, então e você mantém o CPF por manter que é um documento. E que, por sua vez, uhum. por exemplo, de repente, essa pessoa que fez a saída definitiva não tem que prestar conta nenhuma com o Brasil, ela resolve comprar um imóvel no Brasil. Ela tem um CPF, ela faz a remessa, compra o imóvel, coloca no CPF dela, mesmo como não residente no Brasil, pode ter esse imóvel no CPF, não tem problema nenhum, tá tranquilo. Ah, maravilha. Muito obrigada. Para você que quer se conectar com a gente, por favor, esse QR Code é da nossa agenda, tá? Você já consegue ter acesso, separar o melhor dia e horário para a gente conversar. Então, sinta-se à vontade para entrar em contato, para parcerias, para fazer um diagnóstico do seu patrimônio, das suas finanças. E também, consequentemente, você vai ter acesso ao Dr. Marcelo, se caso você precisar.
que nós dois olhemos aí para o seu patrimônio, pode contar com o nosso apoio, com a nossa ajuda. Se conecte comigo nas mídias sociais. Doutor Marcelo, eu vou encerrar aqui a gravação, tá? Para a gente não se estender muito. E se caso você quiser, a gente pode continuar conversando aqui. Muito obrigada a todos que participaram. A gente vai fazer esse webinário uma vez por mês, aproximadamente, tá? Então você vai ver mais desse webinário, outros especialistas aqui trazendo conteúdo de muito valor para você, para sua família, para suas empresas e principalmente para toda a nossa comunidade brasileira no Brasil, fora do Brasil. A gente está, de fato, comprometido em perpetuar a riqueza dos brasileiros no Brasil e fora do Brasil. Conto com vocês. Muito obrigada. A gente se vê na próxima. Muito obrigado. Obrigada a você. Deixa eu parar aqui a gravação, só um minutinho. Pronto, voltei. Deixa eu dar um stop aqui. Pronto. Parei a gravação. Muito Então, bom. tá muito bom. Muito obrigada, viu, doutor Marcelo? Foi um prazer. A gente vai Prazer foi meu. se Muito bom. conectando. Obrigada, viu, Guilherme? Tchau, tchau. Muito obrigado. Tenha um Um bom dia, Vitor. abraço para vocês também. Tchau. Até mais. Tchau, tchau.